Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou membro aqui do FEADEV e como alguns de vocês já devem saber, esse é o período que o IBGE começa a divulgar pouco a pouco os resultados relativos ao censo de 2022. E pensando nisso, nós fizemos aqui um vídeo ensinando como extrair esses dados utilizando Python. E uma vez com esses dados, que tipo de projetos a gente pode realizar? Bom, e aí pessoal, meu nome é Kevin Andrade, eu também sou membro aqui do FEADEV, e seguindo a pergunta do grupo, o que a gente pode fazer com esse projeto? A gente vai pegar vários dados do IBGE, mas como é que a gente pode apresentar esses dados? Então, vocês já podem ver aqui no fundo que a gente vai conseguir fazer um gráfico interativo com Plotly, e bora lá. Bom, sobre a extração dos dados, a gente extrai os dados do IBGE através do Sidra. O Sidra ele é o banco de tabelas do IBGE. Então, aqui a gente vê que já tem os dados do censo demográfico em relação à população e domicílios, né? Então, tem várias informações aqui. E para o projeto de hoje, a gente vai utilizar os dados populacionais dessa tabela aqui, população residente e taxa de crescimento geométrico. E para fazer a extração, é bem simples. A gente vai utilizar essa biblioteca SidraPy, que é por onde a gente faz essa conexão. E também vai estar utilizando a biblioteca Pandas para fazer a manipulação aí dos dados, né? Se você não tiver instalado na sua máquina, você pode só rodar esse comando pip install cdpy. E aí, tudo que a gente precisa fazer é utilizar essa função getTable do próprio cdpy junto com alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o código da tabela. Como vocês podem ver, a tabela ela é identificada por um número. Então, é assim que a gente identifica pelo cdpy. O nível territorial, que mostra como os dados vão ser agrupados, se é por estado, por cidade, por região. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar os dados por município, que são identificados pelo código 6. E aí, como você faz para saber qual é o código de cada nível de agrupamento? Você pode vir aqui no site da API do Sidra, digitar o número da tabela que você está trabalhando, ele vai retornar esse manualzinho aí, que tem todos os parâmetros e os seus respectivos códigos, né? Então, a gente pode ver aqui para municípios é 6 e também tem as outras formas de agregação dos dados e os códigos que a gente vai utilizar. Aqui nesse parâmetro de Territorial Code do IBGE, é só caso você queira filtrar para uma cidade específica, no caso a gente vai utilizar, vai passar todas, o período dos dados. Esse aqui é a variable, é muito importante. Os dados de população, eles podem vir tanto os dados absolutos relativos ao último censo, como também os dados da variação entre um censo e outro. Como nós estamos no projeto da ousadia aqui, a gente vai pegar todas as maneiras de trazer esses dados. Feito isso, a gente atribui uma variável pop e em seguida já vai vir com um data frame. Bom, como vocês podem ver, ele retorna esse data frame aqui. Aqui a gente tem os valores, né? O código dos municípios, que vai ser muito importante na hora de plotar os mapas, o município em questão e o formato da informação. Mas apesar disso, os dados eles estão com alguns problemas, no sentido de que não é a forma mais eficiente de se utilizar esse teu data frame, então a gente vai ter que passar por alguns tratamentos. O primeiro deles é um tratamento na tabela inteira, que a gente vai simplesmente tirar alguns acentos e permitir mudar o encode das strings para remover talvez algum caractere que seja meio problemático, né? Ao mesmo tempo, a gente também vai tirar essa primeira linha, já que o cabeçalho aqui a gente vai substituir por valores que sejam melhores de identificar. Então, como vocês podem ver, o data frame ele fica muito mais clean. E aí, outra coisa que vocês podem perceber é o nome repetido aqui das cidades. Isso porque as formas de vir, os diferentes formatos dos dados, eles vêm um em cada linha, né? São três formatos, vêm um em cada linha. Então, o que a gente precisa fazer é transformar isso em outras colunas, para ficar mais fácil de analisar, né? Então, a gente só precisa utilizar essa função pivot table, né? Passando aqui um index, o nome das cidades, as colunas vão ser cada uma das formas de analisar os dados e os valores correspondentes, né? Então, assim, a gente vê que fica muito mais fácil de analisar, a gente não aproveita e elimina algumas coisas que não ia estar utilizando. E aí, a gente vai trocar o cabeçalho da tabela, né, por nomes mais fáceis de ser utilizados. Aqui tem um dicionário com os nomes antigos das colunas,
e os nomes novos, e a gente só vai trocar utilizando a função rename e passando o dicionário. Aí, por fim, a gente só vai dar uma checada aqui nos data types da tabela, né? A gente pode ver que o código do município está como um objeto e esses dados de população absoluta e variação absoluta estão como floats. Então, o que a gente vai fazer é trocar esses valores por um data type inteiro e simplesmente garantir que a taxa de crescimento está como float, né? E agora o Kevin vai mostrar nessa parte 2 aí como realizar aquele mapa que a gente mostrou no começo do vídeo. Bom, beleza, gente. Depois que o Google ele extraiu e tratou todos os dados do Jack, o que a gente vai fazer? A gente vai para a parte de visualização de dados e uma coisa importante se falar é que a gente tem algumas bibliotecas que a gente não colocou na primeira parte. Eu já vou deixar aqui, mas a gente tem JSON, wget e outras. E vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer depois de importar os dados, a gente vai precisar de um arquivo GeoJSON. O que que é esse arquivo? Basicamente, ele contém as delimitações de cada município do país, né? Ele tem um dado lá que é tipo polígono, etc., mas ele fica um arquivo chamado JSON, que aqui no Python basicamente é um dicionário, né? E como é que a gente consegue esse arquivo, né? Então, a gente deixou para vocês duas alternativas. Uma, só para vocês saberem, esses arquivos eles estão no nosso GitHub, então a gente vai colocar um link aí na descrição. Então, a primeira coisa que você pode fazer é esse link aqui, que é onde está o arquivo. Você pode rodar esse código depois de comentar aqui, ele vai baixar o arquivo no seu computador. Vocês verem que ele baixou um aqui, porque eu já tinha, né, no caso. E ele vai ler o arquivo. Então, vamos esperar um pouquinho aí. Bom, beleza. Aqui no meu computador ele demorou um pouquinho mais, eu tô com bastante coisa carregada aqui, mas no computador de vocês provavelmente vai ser mais rápido. Então, a primeira alternativa é essa, a gente baixa e lê. A segunda alternativa, a gente vai fazer algo similar, só que a gente vai já, direto no GitHub, a gente vai ler. Então, basicamente, você não precisa baixar esse arquivo no seu computador, localmente, né? Então, esse aqui é o antigo, né? Só para ressaltar. Nos vídeos que a gente vê, onde o pessoal ensina, geralmente eles usam o arquivo JSON que ele é desatualizado. Então, todo mundo vai repassando esse arquivo, cada um coloca no seu GitHub e fala para você pegar. Esse aqui que a gente chamou, ele também vai estar no GitHub, que é o GeoIBGE-Old. Quando a gente plota com esse arquivo, ele fica faltando alguns municípios. Então, a gente fez questão de entrar no IBGE e baixar o mais atualizado, né? Só para mostrar para vocês bem rápido aqui como é que a gente faz isso. Primeiro, aqui está o GitHub, né? Todos os arquivos. O IBGE, ele tem uma parte que ele é de malhas, né? Basicamente, ele tem toda a malha de municípios, ele tem uma API aqui. Então, a gente usou essa API do IBGE. Eu não sei se tem um jeito, se vocês souberem, vocês me falam, mas a gente teve que usar. A gente fez um loop município por município, concatenou os JSON e fez um bonitinho para vocês já todo tratado, né? E aí, só para vocês saberem de onde que a gente pegou. Então, a gente pegou o arquivo mais atualizado, que é o de 2022. Tem um arquivo à parte aqui, depois a gente pode explicar como é que a gente fez, mas não é o intuito desse vídeo. Então, a gente pegou esse arquivo de 2022, que é o mais atualizado com o censo já disponível. E vocês podem chegar aqui, esse mesmo arquivo que vocês baixaram, vocês podem ler direto no nosso GitHub, né? Então, se a gente vier aqui e rodar. Bom, beleza. Depois a gente conseguir pegar o JSON direto do nosso GitHub, a gente pode dar uma olhadinha nele, ó, como é que ele funciona. Então, basicamente, ele tem alguns tipos. Você vai ver que esse tipo polígono, que basicamente é um tipo que ele armazena dados geográficos mesmo. E uma coisa que é bem importante para a gente, além dessas coordenadas aqui, é qual que vai ser o código que vai linkar com o nosso código dos municípios na planilha que o Gustavo pegou anteriormente, né? A gente pode ver que o código é code area. Então, a gente vai usar isso aqui no mapa. Indo para o mapa, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o mapa cloroplástico. Basicamente, ele vem no pacote do Plotly, né? Bem conhecido. E eu só vou dar um overview aqui dos argumentos mais importantes, né? Então, a gente aqui vai passar o data frame, que é o POP, basicamente que a gente pegou na primeira parte, o GeoJSON, e aqui a gente vai passar onde estão as chaves de cada um. Então, do primeiro data frame, a gente tem o código do município, e o segundo, a gente tem que colocar esse properties, que ele vem aqui no JSON, né? E o code area, que a gente está vendo aqui. E aí depois é basicamente alguns parâmetros mais básicos. Então, a gente vai ver, querer ver por cor, taxa de crescimento. Vai ficar mais claro mostrando aqui, eu já plotei antes o mapa, porque ele demora bastante para carregar, né? No meu aqui, quase 2 minutos. Então, dá para ver que ele fica bem bonitão. E a variável que ele altera na cor, basicamente, é a taxa. A gente escolheu a taxa de crescimento geométrico, mas poderia ser população, qualquer outro tipo, né? É bem legal, ele fica bem interativo, né? A gente passa o mouse por cima, ele mostra qual que é a cidade, qual que é o estado, qual que é o código, qual que é a taxa de crescimento geométrico. E a gente consegue ver aqui, ó, que as maiores taxas de crescimento ela fica mais amarelinha, então a gente vai para o lugar que está mais amarelinho aqui, que é Canaã dos Carajás, né? E a gente consegue ver que onde teve a maior taxa de crescimento. E aqui a gente consegue ver também a menor, que é Catarina, Ceará, né? Então a gente consegue até acompanhar na tabela
que são os maiores e os menores variações. A gente consegue ver Canela dos Carajás e Catarina, Ceará aqui. Voltando só um pouco aos argumentos, então a gente vai ter que ver, a gente vai ter aqui que a cor ela vai variar pela taxa de crescimento. Essa cor aqui, Continuous Scale, basicamente são argumentos do plot, você pode colocar vários tipos de temas, vermelho, outros tipos. A gente tem um arquivo que a gente vai deixar aqui que é plot de colors, que você pode ver todos os tipos, né? Beleza? E aqui outros são mais do mapa, né? Então a gente tem o tipo de mapa, o zoom que ele começa, a longitude, opacidade. Aqui tem mais basicamente umas frescuras mesmo, o tamanho do mapa, a customização do layout, mas isso aqui vocês não devem se importar muito não, vocês podem baixar o código e ir alterando os parâmetros e testando algumas variáveis. Então acho que é isso, voltando mais aqui ao mapa para vocês verem o final dele. Então, a gente apresenta para vocês desde o começo da extração de dados do IBGE, tratamento, como é que a gente obtém os dados do JSON, como é que a gente coloca isso no plot e apresentando para vocês o resultado final. Fica bem da hora, fica bem intuitivo, a gente consegue passar o mouse, ver tudo, e vocês conseguem fazer uma análise bem interessante, tanto para o estudo quanto para o trabalho. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham curtido. Se tiverem dúvidas, no comentários por aí, e é isso. Até mais.